Vovó não quer gostar de coco no terreiro, pra não lembrar o tempo do cativeiro, pra não lembrar. E bem, estamos de volta. Temos alguns eventos aqui para ler, mas vamos começar por esse aqui. Novo edifício da Dieta Nacional concluído. Após algum atraso devido à turbulência política na última década, o novo edifício da Dieta Nacional foi concluído hoje. Construído inteiramente de materiais japoneses, com exceção dos vitrais, fechaduras das portas e sistema de tubos pneumáticos. Ele se destaca como o edifício mais alto do país após a abertura nesta tarde. O telhado e a torre do edifício podem ter sido inspirados por outro concorrente, o vencedor do terceiro prêmio, Takeuchi Shinshichi. E acredita-se que tenham sido escolhidos porque refletiam uma arquitetura híbrida, mais moderna do que os designs puramente europeus e do leste asiático, propostos por outros arquitetos. O Ministério patrocinou um concurso público de design em 1918 e 118 designs foram submetidos para o novo edifício. O vencedor do primeiro prêmio, Watanabe Fukuzo, produziu um design semelhante ao de Ender e Beckman. O edifício da Dieta foi eventualmente construído entre 1920 e 1936 com uma planta baixa baseada na entrada de Fukuzo. Esperamos que tenha valido a espera. Ok. E governo Schwarz-Weiß-Rot na Alemanha. Kurt von Schleicher foi incapaz de controlar a resistência do Reichstag e a lidar com a reação do colapso econômico. Então, por fim, ele foi removido do seu posto. Foi a direita que se beneficiou de sua queda. Os dois partidos conservadores, o DKP e o DVLP, se uniram em uma aliança Schwarz-Weiß-Rot e adquiriram a maioria no Reichstag. Ewald von Kleist-Schmetzing, um funcionário público apartidário e ideólogo conservador, foi nomeado como um compromisso entre os dois titãs conservadores, formando o primeiro gabinete conservador na Alemanha desde 1924. Seu desprezo pela ordem constitucional reformada certamente levará a tentativas de desfazer o processo de parlamentarização. Entendido. Tá aí outro país que poderia render uma série muito interessante para esse canal. A Alemanha. Legal. Ok. Vamos continuar aqui na Ásia. Sem produção? Realmente eu não estou produzindo essas coisas. Ok. Como estão as coisas aqui na China? Não poderiam estar muito piores. Vamos tentar defender essa província. Se possível, é claro. Outra coisa, eu percebi que eu cometi um erro. Eu não pesquisei hospitais. Na verdade, olhando com mais cuidado, além desse erro, que foi não ter pesquisado hospitais, num dos episódios passados eu disse que doutrina, a modificação que isso aqui dava para doutrina de guerra longa, acho que era para isso aqui, era melhor. Quer dizer, doutrina de guerra curta para isso aqui era melhor. Não. Para isso aqui não. Por causa que isso aqui... Isso foi um agafe, né? Isso aqui melhora a sua força aérea inteira. Né? É porque é aquela coisa. Você podia fazer uma coisa engraçada. Que seria... que seria... ir com isso aqui e colocar a subdoutrina que dá uma chance maior ainda de geração de AIs. Porque aí você fica com uma quantidade absurda de aumentos a chance de geração de AIs. Ok, eu acho que alguma coisa está prestes a acontecer aqui na Espanha. O que será? Bem, terminamos o primeiro dos nossos 4... Não, diz, passou menos de 4. Então são 3, correto? Acho que sim, parecem ser 3. Menos de 4 é 3. Ok. E agora? Eu poderia fazer isso. Isso parece melhor ainda. Eu não sei, na verdade. Porque realmente... Eu posso fazer esses dois, na verdade. Posso fazer esses dois. Cara, você tem muitas opções. Você tem algumas opções aqui. Você
Tem algumas opções aqui. Se eu fizer isto, eu meio que não tenho razão mais para ir com a economia burocrática, correto? Ou não? Eu não entendi direito. Ou será que eu entendi direito? Afinal de contas, isso aqui, se você vem até aqui, por que não ir até aqui, sabe? Mas o meu plano era ir por aqui, correto? Economia burocrática. Sendo assim, eu acho que eu não quero chegar até aqui. Certo. Muito aqui, né? Sendo assim, vamos buscar o apoio dos sindicatos. Por que não? À medida que o núcleo industrial do Japão crescia, também cresciam as disparidades entre o trabalhador comum e o proprietário da fábrica. Lamentado por reacionários e conservadores, sindicatos são apenas a maneira lógica para trabalhadores oprimidos alavancarem melhores condições para contra seus empregadores. Em vez de antagonizá-los, vamos tentar alavancar seu apoio ouvindo quais são suas demandas. Mais retenção de eficiência de produção e, se eu descer até aqui, eu ganho mais 5% de eficiência de produção. O que combina bem com isso aqui. Sabe? Combina bem. Eu teria 10% de eficiência de produção. Que é bom. E como eu estou indo com indústria concentrada, é bom ter um pouco de retenção a mais, sabe? Ajuda a compensar o fato de que eu não vou ter o crescimento de contenção. Eu não vou ter nem a retenção e nem. Cadê? Não. Não dá crescimento, né? Não. Aumenta a base de eficiência, certo? Como eu não vou ter nenhum desses dois, é melhor pelo menos ter um pouquinho mais de retenção. Correto? Acho que sim. Acho que tá correto. Ok. Ok. Contratos ineficientes com o Império Alemão. Não atenderá às expectativas. Aí... não. Tudo bem, já foi regularizado. Ok, começou. A Guerra Civil Espanhola. Desde a derrota de Napoleão, a Espanha tem sido atormentada por violência, dissidência e turbulência. Nenhuma quantidade de súplicas, negociações e apaziguamento conseguiu fazer mais do que encobrir as rachaduras enquanto as tensões borbulhavam. Finalmente elas transbordaram. O reino espanhol foi despedaçado por uma guerra civil de 3 lados entre numerosas facções. Os lealistas do governo de Madrid, os apoiadores do pretendente Javier e finalmente a anarco-sindicalista CNT-FAI. Já existem numerosos relatos de voluntários e equipamentos sendo enviados para a Espanha de todo o mundo para apoiar uma facção ou outra. A Espanha será despedaçada como um campo de batalha para as forças ideológicas do mundo mais amplo. Era inevitável. De fato, não tem como evitar a Guerra Civil Espanhola. Aqui não. Certo. Eu vou enviar um voluntário para a Espanha. Não é nem porque eu me importe tanto assim com a Espanha. Afinal, eles estão literalmente do outro lado do mundo. É só por causa que eu quero a experiência, sabe? E eu não sei. O que faria mais sentido... talvez fosse apoiar o reino da Espanha, mas eles são alinhados com a Alemanha. Então, vamos apoiar a Espanha carlista. Estranho, né? Estranho como as coisas funcionam. Tá, eu vou converter isso aqui para essa divisão que é só um monte de infantaria. E vai ser a minha divisão de XP. Eu pretendo colocar um hospital nisso aqui o mais cedo possível. Porque o objetivo disso aqui é só farmar XP. E vamos colocar mais um estaleiro para construir. Ok. Auditório público na cidade de Taihoku concluído.
Projetado como tributo à ascensão do imperador Showa em 1928 para substituir o antigo escritório do governador da Grande Qing para a ilha, o auditório público de Taihoku terminou a construção após 4 anos por um custo de pouco menos de 1 milhão de ienes. A cidade agora ganha o prestígio de ser a única grande cidade com auditório público fora das Ilhas Natais. O arquiteto-chefe do projeto, Hide Kaoru, ciente das severas diferenças tanto em calor, chuva e umidade da ilha em comparação com as ilhas natais, procurou enfatizar o caráter local da ilha, enquanto também ainda utilizava os designs arquitetônicos modernos sendo aplicados ao resto da ilha através de outros projetos. Um edifício digno do imperador. Muito bem. Aqui. Em algum lugar aqui. Certo, eu não tenho borracha. Por quê? Por isso. Ué. Faz sentido. Minhas fábricas estão todas construindo estaleiros. Eu não acho que Shandong tem muita chance de sobreviver. Não. Acabou. Acabou. É isso. GG. Opa. Guerra entre Hui e budistas. Não, aqui. Pronto. Temos aqui. Tá, eu vou trazer meus voluntários de volta. Eu deveria ter lido isso. Ok, eu tô clicando um pouquinho demais. Aí, esse evento eu não clico, né? Estranho. Bem, Kuomintang de direita invadiu Yunnan. Isso é um crime, tá? Você não pode fazer isso. Bem, revolta falhou na Ucrânia. A Ucrânia conhecerá a paz algum dia? Não sei, cara. Aí. Ok. E agora? Não seria nada ruim, nada mal conseguir reorganizar as finanças públicas. Eu acho que eu só consigo 3 focos, correto? Então eu vou pegar reorganizar as finanças públicas para pegar algumas fábricas civis a mais. Eu suponho que isso aqui seria melhor no longo prazo, mas fazer o quê? O chamado período, reorganizar as finanças públicas. O chamado período da década perdida cobrou um preço sério em nossas finanças públicas. Medidas de austeridade levaram a uma perda de financiamento público para qualquer investimento e serviços públicos. Começando agora, buscaremos apoiar indústrias lentas, construir hospitais e subsidiar manufaturas em toda a nação. Ok. Restauração real no Nepal. Ao longo do ano passado, uma insurreição estava em andamento no reino himalaio do Nepal, supostamente apoiada pela vizinha República Popular de Bharatiya para expulsar o primeiro-ministro Juda Rana. As notícias recebidas hoje da nação pintaram um quadro sórdido com um conflito violento e sangrento tendo irrompido em todo o país entre o governo e as forças rebeldes após o assassinato do primeiro-ministro, encerrando apenas por meio de um cessar-fogo negociado pelo rei nepalês. Como parte do cessar-fogo, o rei sinalizou a sua intenção de criar um governo composto tanto por figuras anti-Rana quanto por membros-chave da dinastia Rana. Apesar do envolvimento indiano no conflito, o rei supostamente declarou neutralidade total em relação à Índia. E depois ele declarou alguma outra coisa. Pode tal compromisso realmente durar? Ok. E agora? Isso não é bom. Disso eu não gosto. Sião apreende nossas fábricas. O novo governo siamês iniciou seu programa de nacionalização industrial para ajudar a fortalecer sua economia. Nossas fábricas no reino do Sião foram apreendidas indevidamente pela junta militar do premier Plaek Phibunsongkhram. Aqueles bastardos. Um dia você pagará por isso. Tá bom. Enquanto isso... esse rapaz aqui...
você tem mais serviço a prestar. Enquanto isso, vamos produzir mais infantaria. Pode ser. Preciso de um exército maior em campo. Poder enviar mais voluntários. Ok. Ok. Ah, e claro, como... Cadê? Ah! Não. Eu tô produzindo um bombardeiro naval. Certíssimo. Pronto. Ok. Ano novo, 1937. Vamos trabalhar. Ok, a Quinta Guerra dos Balcãs começou. Perdão, a Quarta Guerra dos Balcãs. Qual o problema dos Balcãs e guerra o tempo todo? Não é isso, eu até pensei que já era a quinta. E a França não está conseguindo manter o que sobrou da França. Certo. Nove dias. Bem, eu quero conseguir traços de terreno. Onde que eu deveria atacar aqui? Aqui parece bom. Afinal, eu quero montanha e colinas. Ou colinas. Ou montanhas, de preferência, ou colinas. Peraí, vamos com calma aqui. Floyd Olson, eleito presidente do ZEWA. Após... Bem, ele foi eleito, mas ainda não está aí. Após quase 2 meses de incerteza, há finalmente um vencedor na prolongada eleição do ZEWA. Um candidato azarão em uma era de incerteza. Floyd Olson ganhou a presidência na Câmara dos Representantes com o apoio de seu partido agrário trabalhista, bem como democratas, progressistas e republicanos. A campanha agrária trabalhista apoiou-se fortemente na polêmica coalizão do partido com o Partido Socialista da América, uma aliança que valeu a pena com a onda de apoio ativista que proporcionou. Olson entra corajosamente na Casa Branca em meio a protestos linha dura do establishment com a promessa de consertar a economia, proteger os direitos do trabalho organizado e estabelecer uma comunidade cooperativa nos Estados Unidos. Lidar com socialistas é um jogo perigoso. Camarilhas de Xinjiang entra em guerra. Parece que o portão ocidental entre a China e a Ásia Central quebrou em violência mais uma vez. A recente disputa do governador Jin Shuren com Kumu resultou em um grande contingente de soldados voluntários se levantando contra a guarnição do exército. Rumores dizem que os turcos no Extremo Oriente também estão se preparando para desafiar o governador mais uma vez. O governador de Xinjiang, caso permaneça chinês, representa um aliado potencial para as camarilhas republicanas do sul. Os Kumuliks, no entanto, parecem variar muito entre o respeito por Pequim e a xenofobia inquieta. Os turcos orientais, sem dúvida, se separariam da China inteiramente caso vencesse. O fracasso final de Yang Zhengxin. E eu notei uma coisa que você, caso você tenha assistido aos outros vídeos, também deve ter notado que, vez ou outra, uma interferenciazinha chata no meu microfone vem incomodar muita gente. Eu acho que eu descobri o que estava causando essa interferência, então espero que não tenha mais. Continuando. Enquanto eu não estava jogando com o Japão, eu me dei conta de duas coisas. Primeira, ok, bom saber. Primeira é que eu não estou produzindo um Dreadnought, sendo que eu deveria. Ok, o design que a IA faz do Dreadnought não é ruim. Não é ruim de maneira alguma, mas é assim. Eu acho que eu não vou precisar de tanto ataque aéreo. Como eu vou... E eu acho que eu também não vou precisar de tanto ataque leve. Porque como eu vou tirar a maior parte do meu ataque leve da... como é que se diz? Dos meus cruzadores leves, eu não preciso de tanto ataque leve assim no meu Dreadnought. Eu preciso de mais ataque pesado pra... Sabe? O que um não faz o outro fazer. Então... Problema.
Cadê? Aqui. Qual é o problema? Isso aqui tem um custo exorbitante para produzir. Então, eu acho que mesmo se eu começasse a produzir esse Dreadnought agora, eu não terminaria. Termina em setembro. Tá bom. Podia ser pior. Setembro de 1941, no caso. Entenda bem. Podia ser pior. Bem, vamos pesquisar indústrias concentradas de 2. Ainda não tenho nenhum objetivo de longo prazo. Estamos terminando de fazer um estaleiro. Estamos terminando de construir infraestrutura. E estamos terminando de conseguir fábricas civis novas para, sabe, o nosso país. Bem, eu vou só terminar de produzir esses navios que eu já comecei a produzir. Peraí. Ah, esses aqui são novos. Ah, tá certo. Pronto, então era isso que o jogo estava dizendo que eram navios novos. Era algum desses. Nada mal. Ok. Temos mais algumas fábricas. Podemos pesquisar alguma coisa. Ok, eu tinha entendido errado. De fato, você pode fazer 4 focos e não 3. Porque a verificação você tem menos de 4, então você pode pesquisar. Se você tem 4 ou mais, você não pode. Faz sentido. Eu queria pesquisar esse, correto? Não é uma má ideia. Não é uma má ideia, não. Decisões de reforma agrária custarão menos poder político? Não sei, elas custam muito poder político? Talvez eu devesse me preocupar com isso, né? Ou não. Construindo o partido de massas. Com seu recente aumento de popularidade e comprovada proeza diplomática, a Minseito busca expandir-se para um verdadeiro partido de massas, em oposição ao corrupto e elitista Seiyukai. Ou seria Seiyukai. Eu ainda tenho que aprender essa fonética aqui. Eles representam o povo comum do Japão, não as elites corruptas que querem restringir seus direitos. Consequentemente, negociar o apoio de outras organizações e pressionar por maior ativismo dentro do partido ajudará em seu crescimento contínuo. Mais suporte de guerra, mais capacidade de eficiência, mais estabilidade. Nada mal. Tá. Tem gente na Espanha. Seu trabalho é atacar isso aqui e conseguir experiência. É isso. Ok. Ainda não. Posso precisar isso aqui. Ou isso. Vamos com esse aqui primeiro. Peraí. Ok. A Bulgária está em apuros. Não vai ser dessa vez. Socialistas assumem controle total na Noruega. Eles realmente traíram a confiança do rei Hakon tão descaradamente? Ok, o que? Peraí, o quê? Eu nunca vi esse evento antes. A 37ª Guerra Siamês-Birmanesa. O novo regime nacional populista de Plaek Phibun Songkhram, no Sião, emitiu uma declaração de guerra ao governo birmanês em Yangon hoje, citando a agitação birmanesa em Moulmein como um ato de guerra. Os próprios siameses são claramente os agressores aqui, pois ocuparam anteriormente terras até o rio Salween, violando o Tratado Stresemann, ditando a fronteira entre eles e a Birmânia em 1929.
Para os birmaneses, a situação parece bastante sombria. Caso Siam saia vitorioso, é provável que isso marque a ascensão de uma nova hegemonia tailandesa no Sudeste Asiático, uma com a qual as potências europeias terão que ser cautelosas. Uma guerra mais por ódio do que por vantagem verdadeira. Ok, interessante. Eu nunca tinha visto isso antes. Legal. Ok. A terra do Scrum Nascente. Que nome é esse? Café. Com o status da família real deixando-se frequentemente além de reprovação. Pera, o quê? Com o status da família imperial deixando-se frequentemente além de reprovação, disputas políticas surgindo entre seus membros e o governo são geralmente raras, embora não totalmente inéditas. A recente disputa que surgiu entre o príncipe Shishibu, irmão mais novo do imperador, e múltiplos membros do governo é ainda mais incomum. Quão mundano é o assunto em comparação com a politicagem de bastidores usual. Enquanto o príncipe é amplamente renomado por seu apoio e promoção do crescimento de uma grande variedade de esportes no Japão, aquele pelo qual ele mais se interessou é o esporte britânico do rugby, tendo sido apresentado ao esporte por Kayama Shigeru, ex-presidente da União de Rugby do Japão e treinador da equipe nacional. O príncipe Shishibu tornou-se a face do rugby japonês tanto em casa quanto além mar. Com a ajuda do príncipe, o esporte conseguiu se espalhar pelo Japão, com muitas equipes da nação tendo começado até mesmo a competir internacionalmente contra as da comunidade britânica. É aqui que a disputa surgiu, já que alguns dos tradicionalistas mais linha dura dentro do governo começaram a ver o crescimento deste esporte estrangeiro como o nascimento de um câncer que envolverá nossa identidade nacional. Ao pressionar para que este apoio ao rugby seja suprimido em favor de esportes mais tradicionais e para renomear o rugby para um nome japonês adequado, eles se colocaram em rota de colisão frontal com o príncipe e seu ativismo. Com o príncipe já tendo emitido uma objeção a essas potenciais políticas, parece que tomar uma decisão oficial sobre como proceder é inevitável. A cultura japonesa não vai ser destruída por um simples jogo de bola. Concordo. Lá se vai Shandong. Zhang Zhongchan é expulso de Jinan. Desde 1925, a cidade de Jinan veio a espelhar seu mestre. Corrupta e corpulenta, transbordando de vício e vilania. De sua corte, Zhang Zhongchan patrocinava todos, de artistas, escritores e playboys e prostitutas, executando qualquer um que o cruzasse, rachando cabeças como alguém poderia rachar melões. Tudo foi trazido a um fim quando as defesas de Jinan colapsaram hoje cedo. O próprio Zhang poderia supostamente ser ouvido berrando acima do barulho, talvez supervisionando a evacuação de sua riqueza incontável. Agora ele não está em lugar nenhum para ser encontrado. Seu harém abandonado, sua mansão extensa consumida pelas chamas. Alguns dizem que Zhang retornará, seja como um vencedor ou em um caixão. Uma noção não sem precedente. Uma vez, apesar da derrota, ele desfilou por Jinan fumando alguma coisa. Ok. Um fim para o senhor de guerra mais vil da China? Eu espero. Tá. Bem. Continuando. O que mais podemos fazer por este episódio? Okay. Podemos pesquisar radar. Acho que é um bom uso de nossos recursos. Estamos terminando de construir infraestrutura em Hokkaido. Cancelar pacto de não agressão? O que é que eles estão planejando? Bem, temos o Partido das Massas. Expurgo de servidores civis.
Se desejamos erradicar todo e qualquer perigo de radicais socialistas, é crucial começarmos neutralizando qualquer poder político que eles possam ter. E embora algumas vozes mais moderadas tenham descartado esses medos como exagerados, não podemos nos dar ao luxo de correr riscos. Nosso aparato administrativo precisa ser completamente limpo de qualquer elemento ideologicamente indesejável. Ok. Ok, um a menos. Será que isso é o suficiente para a Bulgária ganhar? Não. Provavelmente não. Certo. Governo nacionalista de Guangzhou. Quando o Kuomintang retomou o controle sobre Guangzhou, houve perguntas sobre a direção da junta revolucionária. A questão parece estar resolvida agora, com os oficiais direitistas Chen Jitang e Li Zongren manobrando com sucesso o esquerdista Chen Minchu para assumir o controle de Liangwan. Eles convidaram Hu Hanmin e seu comitê central direitista exilado a retornar de Moscou. Hu, um discípulo preeminente de Sun Yat-sen, ironicamente foi derrotado em uma luta pelo poder semelhante entre triunvíros em disputa após triunvíros, né? Triunvíros em disputa após a morte de Sun, mas ele não tem intenção de falhar desta vez. Ele já anunciou planos para reconstruir o estado partidário em Guangzhou e se preparar para outra expedição do norte para reunir a China sobre os 3 princípios. Outro governo de Guangzhou. Temos aí. Não gosto da Kuomintang aqui. Ok. Mais construção. E agora? Nós temos hospital. Nossos voluntários da Espanha. Cá estão. Vocês. XP. Eu não posso colocar hospital por falta de XP. Que irônico. Bem, vamos pegar um pouquinho de experiência aqui. Atacando essas tropas espanholas. Impasse na América. Um impasse tenso eclodiu nos Estados Unidos quando o general Douglas MacArthur e os militares americanos assumiram o controle do governo do presidente eleito para, como ele declarou em uma transmissão nacional, evitar que a inação leve os Estados Unidos para as mãos de radicais. De Chicago, os apoiadores de John Reed declararam o governo de MacArthur ilegítimo, assim como os apoiadores do sul de Huey Long, baseados em Baton Rouge. E a revolta constitucionalista sob a liderança do vice-presidente deposto Quentin Roosevelt. Onde é que eu estava? Todos receberam um prazo do general MacArthur de 30 dias para se retirarem ou enfrentarem prisão e execução. Considerando que todos os lados estão rapidamente levantando forças, a ideia de que a América parece caminhar para uma segunda guerra civil parece quase certa. Entendo. Ok. Temos aí. Todos nos seus postos. Vamos ver quem sai por cima. Ok. Eu posso colocar um conselheiro político. Realmente eu acho que vale a pena ainda colocar esse rapaz aqui. Eu acho que eu não vou me arrepender. Tá. Como nós temos uma indústria... uma indústria tão pequenininha, talvez valha a pena construir algumas fábricas civis. Limpando nossa administração. Apesar das probabilidades, parece que a democracia no Japão sobreviveu às consequências do incidente de 15 de maio, apesar da imensa revolta que causou nos últimos meses. Ainda assim, em vez de elogiar a estabilidade de nossas instituições, muitos estão, em vez disso, perplexos sobre como algo assim poderia ter acontecido em primeiro lugar. Terror socialista, culminando em ataques terroristas, ataques extremistas bem-sucedidos contra o primeiro-ministro, 2 vezes em um ano, nada menos. Como resultado, a paranoia começou a tomar conta de grande parte do establishment político. E a atmosfera está tensa. Como é possível que esses fanáticos visem os chefes do nosso governo várias vezes e tenham sucesso? Rumores de que toda a nossa administração foi invadida por simpatizantes socialistas, dando informações a espiões da Internacional e agitadores sindicalistas, têm se espalhado como fogo. Particularmente o Sakai Taishuto,
com sua plataforma populista e pressões para desviar fundos dos militares, foi criticado como sendo muito simpático àqueles que quase jogaram nossa nação na anarquia. Se essas alegações são verdadeiras ou não, ficou claro que a situação ainda é frágil. Ignorar esses sinais de alerta por mais tempo poderia significar desastre. Há, no entanto, um lado positivo. A recém-aprovada Lei de Segurança Nacional dá ao governo poderes de longo alcance quando se trata de lidar com radicais. De fato, a lei nos permite remover quaisquer burocratas de nível inferior suspeitos de estarem interessados em ideias revolucionárias, julgando-os como subversivos, tentando alterar a essência nacional do Japão por dentro. Uma vez considerados culpados, poderíamos sentenciá-los muito duramente para dissuadir qualquer um de suas ideias perigosas, ou entregá-los a Toku para mostrar-lhes o erro de seus caminhos através do Tenku. Um processo pelo qual a Polícia Superior Especial empoderada faz a parte culpada renunciar à sua ideologia prejudicial, usando quaisquer meios considerados necessários. Afinal, muitos custodiantes do Estado e políticos são muito competentes e poderiam voltar a nos servir bem com persuasão suficiente. Tem algum problema em escolher essa última opção? Assim, essa opção aqui é boa. Mais estabilidade. Mas o que eu não gosto é popularidade pro partido democrata autoritário. Porque eu não vou permanecer como democrata autoritário por muito tempo. Certo. Não muda nada. Tem aquela coisa. Meio que dá. Não. Eu acho que essa aqui, na verdade, é melhor. Eu perco menos apoio à social-democracia. Tá bom. Vamos aumentando a nossa estabilidade, então. Ok. Podemos investigar corrupção ou não. E eu acho que é melhor não investigar. Aqui eu ganho mais poder político. Aqui eu perco um pouco de ganho de poder político. Isso é aquela coisa. Eu ganho 10% de rendimento de fábrica, 5% de estabilidade. Coisas interessantes de se ter, sabe? Investigar corrupção é muito útil, de fato, mas eu acho que eu prefiro promover sindicatos de conciliação. Embora uma democracia saudável deva permitir que os trabalhadores se organizem por melhores condições, permitir que sindicatos operem com pouca supervisão resultará rapidamente em fábricas se transformando em criadouros para a ideologia radical. Para evitar que a atividade sindical escape do nosso controle, devemos promover a conciliação com organizações trabalhistas que rejeitam a luta de classes e encorajar empregadores a criar e supervisionar seus próprios alguma coisa. Ok. Perco um pouco do ganho de poder político, mas eu acho que o ganho de produtividade vale a pena. A ascensão da Datsun. Por mais de uma década, as empresas automotivas americanas dominaram completamente os mercados japoneses, enquanto os fabricantes domésticos se saíram bem nos últimos anos. Sua produção total combinada seria semelhante a um erro de arredondamento quando comparada à das três grandes, de Ford, GM e Chrysler. Mesmo com o caos em casa, as filiais das três grandes no Japão continuaram lutando, embora esteja se tornando óbvio para muitos que sua produção começou a sofrer muito. Vendo uma grande oportunidade de capturar a potencial fatia de mercado perdida, a Nissan lançou um novo modelo de sua marca de carros Datsun, conhecido como Tipo 16. Apesar de ser quase idêntico ao anterior Tipo 15, o momento de seu lançamento e um impulso de marketing associado, incluindo o fornecimento de um modelo gratuito para o Exército Imperial Japonês, já resultaram em milhares de vendas, incluindo até mesmo algumas para importadores australianos abastados. Embora ainda seja muito cedo para dizer se esse ímpeto se manterá, especialmente quando a situação americana se resolver, parece que este pode ser um ano fantástico para os negócios japoneses. E este é apenas o começo. Bom, eu ganho um caminhão inicial. Isso mesmo, um. Que inclusive é um caminhão pior do que o que eu produzo. Isso é bom pra mim, eu suponho.
Crise de recrutamento em Quebec. Canadenses de língua francesa há muito se opõem ao recrutamento, vendo a ideia de travar guerra em nome dos britânicos como ofensiva. Com a eclosão da Guerra Civil Americana, já começou? Ainda não. Ué. Com a eclosão da Guerra Civil Americana, no entanto, o debate sobre o recrutamento foi reacendido. A resposta em toda a província de língua francesa de Quebec foi rápida. Canadenses franceses tomaram as ruas em protestos maciços e paralisantes. É uma reencenação da crise de recrutamento de 1917. Embora desta vez pareça que os canadenses franceses perderam a paciência. Repetidamente somos chamados a derramar sangue francês em nome de guerras inglesas. O premier de Quebec, Maurice Duplessis, disse a uma multidão furiosa na cidade de Quebec: nós dizemos não. E eles nos dizem que devemos. Quebec nunca estará livre da tirania inglesa enquanto for o cãozinho de políticos ingleses. Bem, continuando. Ok, terminamos de pesquisar máquinas, ferramentas melhoradas. Ok, e agora? Antitanque não será útil por um bom tempo. Enquanto isso, nós podemos pesquisar logística ou até tentar pesquisar isso aqui, um canhão ferroviário. Mas eu acho que logística será bem mais útil. E bem mais cedo. Certo, terminamos esse ataque. Vamos atacar de novo. Ah, ok, a Bulgária perdeu. Fazer o quê, né? Qual é a diferença que isso faz pra mim? Muito pequenininha. Opa! A Segunda Guerra Civil Americana. Para aqueles que não sabem, pode parecer que a crise nos Estados Unidos surgiu do nada, mas especialistas concordam que esta foi uma guerra civil de anos em formação. Desde o colapso da Bolsa de Valores de Nova York em 1925, a economia dos Estados Unidos tem sido lenta e atolada em profunda recessão. Agora, os Estados Unidos entraram em colapso com uma guerra civil total entre os apoiadores do governo federal, o Congresso dos Trabalhadores da América, o direitista governo do povo americano e os remanescentes do regime democrático na coalizão constitucional americana. Voluntários estão chegando de todo o mundo para apoiar uma facção ou outra, com alguns caracterizando o amargo conflito ideológico como simplesmente parte de um choque global mais amplo de alguma coisa. O destino da América está em jogo. Ok, o México se juntou à Terceira Internacional. A luta pelas Filipinas. Há pouco tempo, as Filipinas eram a cidadela dos Estados Unidos no Pacífico Ocidental. Esse status quo desapareceu de repente. Com a retirada de navios de guerra e soldados americanos após a eclosão da Guerra Civil Americana, as Filipinas se declararam como uma república independente. Ao mesmo tempo, nunca estiveram em uma posição tão precária. Os Estados Unidos eram o principal freio aos desígnios de duelo do Japão e da Alemanha na região. E com a sua ausência, a rivalidade das duas potências explodiu mais uma vez. As Filipinas ficam entre Tóquio e Singapura, e sua lealdade está pronta para ser tomada. Missões diplomáticas e econômicas já partiram para Manila, na esperança de obter favores da nova República Asiática. As Filipinas há muito tempo são um espinho no lado do Japão. Era o centro da influência e força militar americana na região, ambos considerados por Tóquio como uma ameaça potencial ao crescimento e poder do Império Japonês, bem como uma exibição repugnante do imperialismo ocidental. Com os americanos fora, no entanto, a situação mudou. As Filipinas estão não alinhadas, mas já são um importante parceiro comercial japonês e abrigam uma considerável população japonesa. Uma aliança com as Filipinas estenderia muito o poder japonês para o sul. Se não por outro motivo, devemos nos esforçar para ter Manila do nosso lado antes que Berlim possa. Interessante. Vamos aumentar o alinhamento japonês em pequena quantidade? No entanto, tá bom. Olha só, tá aqui. A Segunda Guerra Civil Americana forçou uma retirada americana através do Pacífico, destruindo sua influência colonial sobre as Filipinas e deixando um vácuo de poder na região. Situada em uma posição vital do Pacífico, a corrida começou para garantir Manila com representantes alemães e japoneses correndo para subornar políticos, bajular oficiais militares e influenciar a opinião pública para o pacto e a esfera. Muitos filipinos relutam em comprometer sua nação com a esfera estrangeira, mas com a possibilidade de guerra iminente, uma escolha terá que ser feita.
lado com a maior quantidade de influência na época das eleições filipinas de setembro de 1939, verá as Filipinas se juntarem em sua facção. Caso contrário, as Filipinas permanecerão não alinhadas. A Guerra Civil Americana paralisou os interesses americanos no Pacífico. Caso a guerra termine antes das eleições de 1939, existe a possibilidade deles entrarem na luta pelas Filipinas. As Filipinas podem se alinhar com ninguém. Ok. Entendi. Vamos fazer coordenação militar com as Filipinas. Pacífico é um barril de pólvora, com linhas sendo traçadas entre os interesses alemães e japoneses. O governo filipino, acima de tudo, está desesperado por segurança em meio ao colapso dos Estados Unidos e ao aumento constante das tensões na região. Demonstrar nossa capacidade de proteger as ilhas é essencial para influenciá-las para o nosso campo. Concordo. Eu posso fazer mais de uma decisão ao mesmo tempo. Que bom. Eu posso fazer negociações políticas. Custa 35 de poder político. Ainda não. Os alemães têm 26,6, eu tenho 13,3. Tá bom. O 10º Congresso Internacional. Interessante, mas não para mim. Guarnições. Vocês vão pro continente. Onde? Qual continente? Eu ainda não sei, cara, mas em breve eu saberei. Ok. Foco concluído. Temos uma quantidade razoável de rendimento agora, o que é bom. Vamos distribuir um pouco melhor essas fábricas. Mais equipamento de apoio. Isso aqui ainda é entre guerras. De novo, eu acho que eu fiz essa mesma gafe na série da Itália, não foi? Ai. Ok, isso aqui é bom. Ok. Eu posso fazer mais uma lei de preservação da paz. Não, eu tenho uma lei de segurança nacional e agora eu posso fazer uma lei de preservação da paz que tira a instabilidade persistente. Que é isso aqui. Que é bom. Ok. Enquanto partidos liberais lutaram contra a lei da preservação da paz do general Tanaka há mais de uma década, eventos recentes mostrando que mesmo em um sistema democrático, uma mão forte é necessária para proteger suas instituições de ameaças radicais. Como passo final na salvaguarda do parlamentarismo japonês, a Lei de Segurança Nacional será emendada para facilitar a repressão a qualquer um que ameace a essência nacional do Japão. Começando alguma coisa. Eu ganho mais conformidade. E não tenho isso aqui. Estabilidade persistente. O que é bom. Ok, agora eu tenho anecoicos. Azulejos anecoicos. O Havaí entrou para entente. Tá bom. Certo, eu acho que eu já tenho uma boa quantidade de tropas para fazer alguma coisa. Vocês, pra cá. Não. Não, tá certo. Vocês pra cá. Não, na verdade, eu ainda tenho acesso militar. Ué, eu não posso? Mas sendo assim. Eu também não posso. Tá bom. Só por via das dúvidas, sabe? Ok. Vocês. Pra cá. Só fiquem na Coreia por enquanto. Ok. Crise no Danúbio. Durante o Ausgleich austro-húngaro de 1937, os austríacos prometeram aos estados autônomos de seu império que as minorias
Transleitânia também receberiam autonomia. Os húngaros, no entanto, não estavam dispostos a concordar com o desmantelamento de seu estado de privilégios dentro da monarquia. Em consequência, os austríacos anunciaram sua intenção de humilhar a Hungria e libertar os eslovacos, transilvanos e rutenos à força. E escaramuças já começaram ao longo da fronteira austro-húngara. Só o tempo dirá o destino da antiga monarquia dual. A estabilidade da Europa Central está ameaçada. Temos aí. Eu acho engraçado como esse rapaz é o líder do Partido Liberal de Mercado no Kaiserreich, sendo que esse aqui é o líder da Iugoslávia fascista no Vanilla. Eu me pergunto como foi que isso aconteceu. Enfim. Tá aí outro país interessante de se fazer uma série com. Sérvia? Bem, veremos. Eu ainda não posso colocar hospitais. Tá. Ok. Opa. Exposição da Paz Pan-Pacífica de Nagoya. Paz Pan-Pacífica de Nagoya. Patrocinada pelo governo, a Exposição da Paz Pan-Pacífica de Nagoya destinava-se a promover a indústria, transporte, educação, ciência, construção, arquitetura, bem-estar social, turismo, belas artes e artesanato. Ao longo dos 2 meses e meio de operação, a exposição de Nagoya recebeu mais de 4 milhões e 800 mil visitantes, ou cerca de 4 vezes a população da área da Grande Nagoya na época. A frequência diária média foi de 61.643 pessoas. Nós mostramos o nosso melhor ao mundo, ou, se você quer paz, prepare-se para a guerra. Não, nós mostramos o nosso melhor ao mundo. Tá. Como está o alinhamento das Filipinas? A mesma coisa. Tá, vamos ter que fazer alguma coisa a mais aqui. Pronto. Aumentamos. Entendi. É porque você aumenta imediatamente. Não é depois do timer acabar. Ué, por que eu faria isso? Entendi. Ok. Terminamos de fazer infraestrutura. Construir fábricas, não sei se ainda é uma ideia tão boa, por causa que nós ainda estamos em economia civil, sabe? Nós temos vários estados em que nós podemos construir infraestrutura, nos dão recursos bons e tal. Inclusive, podemos parar de importar tanta borracha. Na verdade, nós podemos construir estaleiros. Por causa que, como você pode ver, a sua lei econômica não muda nada em relação à construção de estaleiros. Então, aquela coisa, no início de um jogo, de uma campanha, ou você, no início da campanha, ou você constrói estaleiros ou infraestrutura, geralmente. A não ser que você não se importe com, sabe, menos 30% de construção para fábricas, fica a seu critério. Ok. Reforma agrária. O uso da terra é altamente ineficiente no Japão. Quase todas as facções concordam que algo deve ser feito, embora o que exatamente provoque muita discórdia. No entanto, se quisermos realizar nosso pleno poder econômico, devemos resolver essa questão. Só uma coisinha. Agora nós temos Haku Ishiu. Interessante. Muito interessante. Cara, ok. 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 Muito interessante. Bom. Opa! Guerra Civil Indiana recomeça. Agora, essa aqui é uma guerra que eu
realmente deveria intervir seriamente. A Guerra Civil Indiana, a qual eclodiu em 1925, conforme o Império Britânico se desfazia, culminou em um cessar-fogo em 1927 que deixou o subcontinente em impasse. Agora parece que o cessar-fogo foi finalmente quebrado, com hostilidades resumindo entre a República Popular Bharatiya Socialista e os signatários antissocialistas do Pacto de Bombaim, o domínio da Índia e a Federação Principesca. O conflito abrange as centenas de milhões de pessoas da Índia, com cada combatente tendo apoiadores estrangeiros, independentemente de seu resultado, é certo que o conflito reacendido será um dos mais mortais do século XX. Outra guerra civil. Enquanto eu lia, eu acabei reconsiderando o que eu falei. Eu não sei se eu realmente quero que esse pessoal ganhe. Eles têm a opção de se juntar a mim. Mas veja que eles também têm a opção de se juntar ao Reichspakt, à esfera, quer dizer, ao Acordo de Moscou, ao Pacto de Istambul. Agora, o domínio da Índia não vai sair da Entente. Quer dizer, eles não estão na Entente mais, né? Agora eles têm a sua própria facção, o Pacto de Bombaim. Mas eles vão entrar na Entente caso eles ganhem. Caso eles ganhem, eles entram na Entente em todos os caminhos, eu acredito. Eu acho que sim. E eu vou entrar em guerra com a Entente de qualquer forma, então... Sabe? Não sei. Bem, se eu fosse intervir, eu mandaria meus montanheiros. Só preciso colocar algumas companhias de suporte. Ah, que engraçado, não tem montanheiro. Bem, eu posso enviar alguma divisão de XP para grindar, então. Você. Você agora vai... Peraí, o quê? Você. Você agora tem um trabalho. Consiga... Ah, eu posso enviar mais de um. Farme XP pra mim na Índia, por favor. Eu posso enviar mais um voluntário pra Espanha? Posso sim. Olha como as coisas já estão melhorando. Antes eu só podia enviar um voluntário, agora eu posso enviar 2. Lindo, né? Ok. Espanha. Pegue... Opa, esse não. Mais um pra você, tá? Ah, meu Deus do céu, eles estão cercados. Ok. 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 Vamos pesquisar o que agora? Eu acho que support chips não parece uma má ideia. E vamos aumentar a influência contra a influência sobre as Filipinas, eu acho. Tá. Ok, vocês estão aqui. Agora vocês voltem para a Espanha. Parece que CNT FAI está ganhando. Não é bom, mas também não é ruim. É provavelmente o melhor resultado para mim. Ok, quanto a vocês. Ok, isso aqui é um general que é bom no geral. General geralmente bom. Então tá, né? O vício pode ser algo ruim, mas está sob controle. Com certeza. Tudo bem. Bem, podemos enviar esse rapaz aqui. Vamos pra cá. Tá. Quais são os terrenos aqui? Tem algumas montanhas. Vamos tentar conseguir algum general que seja bom em atacar montanhas. Pode ser útil. Pode ser útil. Tá. Vamos pesquisar mecânica computacional ou existe algo mais urgente?
Ah, nós estamos bem atrasados aqui, né? Hum. Hum. E agora? Talvez. Talvez. Podemos pesquisar isso aqui. São pesquisas rápidas e não são ruins. São pesquisas boas. Não temos nada muito mais urgente. Poderíamos pesquisar Rangers. Mecatrônica, perdão. Mecânica computacional. Experimentos de óleo sintético. Eu posso invadir um país com borracha. Mas é sempre bom ter borracha em você, né? E agora? Carga de profundidade é bom. Hidrofone pode ser bom para fazer proteção contra submarinos também. Que coisa, é difícil. Até mesmo reconhecimento fotográfico poderia ser uma boa de pesquisar. E agora? O que eu faço? Não sei, cara. Ah, isso aqui é interessante. Ah, mas já tá tudo atualizado. Exceto tanques leves. Eles não estão atualizados. E eu vou usar tanques leves. Como reconhecimento armadurado. Então, ok. Terminamos a reforma agrária. E eu acho que com isso nós podemos terminar por aqui. Esse vídeo com certeza já passou do tempo estipulado. Então é isso. Até a próxima.